O Instituto Nacional do Câncer é o principal responsável pela Política Nacional de Controle do Câncer no Brasil. E também é o órgão que divulga o Dia Mundial Sem Tabaco no país. Não por acaso, o Instituto coordena o Programa Nacional de Controle de Tabagismo, que articula ações contínuas em parcerias com secretarias de saúde estaduais e municipais e também organizações governamentais e não governamentais em todo o país. Por meio dessas parcerias, o INCA tem desenvolvido uma série de iniciativas para sensibilizar e mobilizar a população brasileira sobre os danos sociais, políticos, econômicos e ambientais causados pelo tabaco. Para saber mais sobre esse assunto, entrevistamos a assistente social Érica Cavalcante, do Programa Nacional de Controle de Tabagismo do INCA. Para falar sobre a importância do controle do tabagismo, convidamos a Érica Cavalcante, que é assistente social do Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Oi, Érica, tudo bem? Oi, Bá. Érica, um dos objetivos do Dia Mundial Sem Tabaco é alertar sobre as estratégias de marketing da indústria do tabaco. De que forma a indústria tem tentado atrair novos consumidores, principalmente os jovens? Hoje o que acontece é 100 mil jovens fumam a cada dia. E a indústria do tabaco, ela tem todos os seus esforços voltados para atingir esse jovem. Através de quê? De estratégias de propaganda, de marketing, de publicidade, criando assim um parecer social favorável, tá? Então, eles trabalham com modelos de comportamento. Quais são esses modelos? Existem modelos que a indústria sabiamente tenta estar articulando isso para criar uma aceitação social favorável ao cigarro. Então, quando você pensa em focar o jovem, tem a questão das novelas, dos filmes, das festas raves, entendeu? Na própria televisão, você vê que a partir de determinada hora, os artistas fumam. E são artistas belos, bem-sucedidos, entendeu? Então, tudo isso é para favorecer essa imagem de aceitabilidade junto ao jovem. Agora, a gente também não pode deixar de falar da questão dos pais, como é importante. Porque se esse jovem está num lar que pais fumam, você já está fazendo o quê? Um modelo de comportamento favorável. Então, hoje a indústria do tabaco, ela joga com todos esses recursos, que são a promoção dos cigarros com locais de fácil acesso. Qualquer lugar, apesar de ser proibido, o jovem com idade abaixo de 18 anos, ele compra fácil, ele tem acesso fácil, aonde? Nas padarias, nos restaurantes, em locais. Então, esse cigarro é de fácil acesso. O preço é muito baixo. O nosso cigarro brasileiro, ele é o 6º mais barato do mundo. Então, isso faz com que ele seja consumido por essa parcela, por essa faixa etária. Mas, Érica, embora as informações sobre os malefícios do cigarro circulem por diferentes meios, a gente sabe que aumentou a quantidade de informações sobre esses malefícios, muitos jovens ainda optam, tanto por experimentar quanto por continuar a fumar. Por quê? O que leva um jovem? O que vocês observam sobre essa iniciação tão cedo? O que leva um jovem a querer experimentar e depois a continuar fumando? Pesquisas recentes demonstram o seguinte, que a adolescência, o cérebro, ele fica mais vulnerável, à experimentação da nicotina. Então, esse primeiro contato com a nicotina faz com que esta pessoa se torne um dependente químico, associado que naquela fase da adolescência é a fase que o jovem ele quer contestar, ele está formatando a personalidade dele como adulto. A indústria do tabaco, ela tem exatamente esta noção, porque tem cientistas sociais que são totalmente voltados para atingir essa parcela da população do jovem, porque é o jovem que garante os lucros dessa empresa, porque os seus fumantes regulares, eles vão envelhecendo, vão adoecendo e vão morrendo. Então, essa cadeia, ela precisa ser alimentada pelo jovem mesmo,
porque ele vai estabelecer a relação da dependência química. O INCA coordenou no Brasil uma pesquisa em várias capitais para colher dados sobre experimentação. Quem fuma mais cedo? O rapaz ou a moça? O menino ou a menina? Essa pesquisa, na realidade, se chama Vigescola. É uma pesquisa da Organização Mundial do Tabaco, tá? E ela procura conhecer pelos países membros, tá? Nas suas diversas capitais, pesquisas, hábitos, comportamentos, né? Sobre esses escolares de 8º e 9º ano e 1º ano do ensino médio, tá? Sobre as questões do tabagismo. E o que aconteceu? O que se evidenciou nesse estudo? Que os meninos, eles experimentam mais cedo, tá? Isso que está evidenciado. Porém, em algumas capitais, que chama a atenção é Porto Alegre, Rio de Janeiro, tá? Curitiba e Campo Grande, as meninas estão experimentando mais cedo. E esses estudos servem para aonde, como é que devem, quais são as ações governamentais que devem estar sendo voltadas, né? Como é que deve abordar esse jovem? Hoje já se sabe que há impactos na saúde do fumante passivo, aquele que não fuma, mas tem contato com a fumaça do cigarro em ambientes fechados. Como está hoje no Brasil a questão da proibição do fumo em locais públicos, como bares, shoppings? O Brasil ele tem uma legislação federal, que é a Lei número 9294 de 1996, que proíbe fumar em ambientes fechados. Só que essa legislação hoje ela está defasada, porque de acordo com a Organização Mundial de Saúde, os ambientes fechados eles devem ser 100% livres da fumaça do tabaco. E esta lei antiga, ela dá brechas para que sejam estabelecidos os fumódromos. Então, hoje existem esforços governamentais para o aprimoramento dessa lei, tá? Que é a evolução dela para os ambientes fechados de uso coletivo sejam 100% livres da fumaça do tabaco. Porque quem não fuma nada, num ambiente desse, para cada 3 cigarros acendidos do fumante, o que não fuma está fumando um cigarro. Bem, atualmente os maços de cigarro já vêm com imagens que alertam sobre os efeitos nocivos do fumo, né, do cigarro. Como será a nova campanha? Como é que vocês pretendem agora atingir cada vez mais os jovens? A nova campanha, tá, seria a terceira, né? Ela é um estudo pioneiro, tá, que foi feito pelo INCA, pela UF, tá, pela Universidade Federal e pela PUC do Rio de Janeiro. A ideia é que as imagens provoquem mais impacto? Mais impacto, provoque uma reação emocional e principalmente que elas sejam aversivas. Porque essas embalagens, você tem que observar como é que eles trabalham. Essas embalagens são coloridas, né? São alegres. Os sabores hoje têm estratégias para sabores. Os sabores devem ser mais adocicados, tipo chocolate, baunilha, menta, para facilitar essa experimentação. Agora, Érica, o que muda na vida de quem para de fumar? Olha, o que muda muito, porque o fumante, ele não tem fôlego, ele sente cansaço. O paladar e o olfato é precário. Então, quando você para de fumar, parar de fumar tem que ser uma decisão. Porque os efeitos do fumo, eles são a médio e a longo prazo. E quem está iniciando, principalmente o jovem, o objetivo é que ele não inicie, que ele evite essa experimentação. E para quem está fumando, o objetivo é que pare de fumar, porque os efeitos são imediatos e você não cai nessa questão desse círculo vicioso de tabaco que gera pobreza, gera adoecimento, gera mortes precoces, né, que vai impactar em todo o sistema de saúde, né? É um entrave também para o desenvolvimento sustentável, porque esse chefe, esse pai de família, ele acaba desviando a renda que seria para a cesta básica para a manutenção da dependência química dele. Então, assim, os efeitos de parar de fumar
não é só para o fumante, mas também para os seus familiares que acabam, né, compartilhando dessa decisão. E para saber mais sobre as ações do Programa de Controle de Tabagismo do Instituto Nacional do Câncer e sobre a pesquisa Vige Escola, acesse o site do INCA no endereço www.inca.gov.br/tabagismo. Você vai navegar num mar de informações sobre o tema e vai dispor de recursos audiovisuais para reforçar a campanha de prevenção ao tabagismo entre crianças e jovens. Divulgue essa boa ideia na sua escola, na sua família, na sua comunidade e no seu ambiente de trabalho. Você acha que leva os jovens a começarem a fumar? Você acha que é o mesmo motivo que foi o seu, assim? Começa com os amigos, em festinha e depois acaba pegando hábito? É mais por empolgação de amigos. Amigos empolgam e você vai no embalo. Mais por isso. Estamos de volta com a nossa Escola Aberta Especial de hoje, no Dia Mundial Sem Tabaco. O tabagismo é um tema sério e cuidar da saúde não é nenhuma brincadeira. Mas quem disse que é proibido rir? Aliás, já está provado que rir e rir muito só faz bem para a saúde. Nosso próximo vídeo propõe um assunto para lá de sério: mortes provocadas pelo fumo, com muito humor. E ainda desafios de matemática. Como isso é possível? É só você dar uma olhada. Mortes provocadas pelo fumo. Se você tem algum amigo que fuma, mostre logo todo o carinho que tem por ele. Aproveite enquanto ele ainda está vivo. Afinal, logo, logo ele pode se transformar numa pilha de cinzas. Segundo as estatísticas, 1/3 dos fumantes regulares morre prematuramente por causa de doenças associadas ao cigarro. Nos próximos 30 segundos, quantas vítimas você acha que o fumo vai fazer no mundo? Tic-tac-toc, valendo! Três vítimas. 3 pessoas no mundo acabaram de morrer por causa do hábito de fumar. E 2 dessas viviam nos chamados países desenvolvidos, onde existem campanhas contra o tabagismo e sistemas de saúde pública eficientes. A terceira vítima vivia num país pobre, num país em desenvolvimento. Mas no ano de 2025, como a população mundial deve beirar os 10 bilhões de habitantes, e como as crianças começam a fumar cada vez mais cedo, e como o consumo de tabaco deve chegar a proporções incríveis nos países em desenvolvimento, principalmente por causa da publicidade mais agressiva nesses países, infelizmente, nós teremos a cada 30 segundos 7 mortes relacionadas ao fumo nos países em desenvolvimento e 3 nos países desenvolvidos. Pergunta: a Primeira Guerra Mundial provocou as mortes de 3.131.500 soldados alemães e franceses. Com o ritmo atual do consumo de tabaco, em quanto tempo o fumo faz esse mesmo número de vítimas no mundo todo? Tic-tac-toc, valendo! ...362 dias, 10 horas, 36 minutos e 40 segundos. Ou seja, a matança que a Primeira Guerra provocou ao longo de 4 anos nas tropas alemãs e francesas pode ser conseguida pelo cigarro em menos de 1 ano. Moral da história: se um dia você for para a guerra e for um fumante, tome muito cuidado.
Tabaco vai atacar você por dentro com mais agressividade que os inimigos do lado de fora. Distribuição Sinapse, versão brasileira Áudio News. O vídeo que a gente acabou de ver é um típico exemplo de como o professor pode trabalhar pela prevenção do tabagismo com crianças e jovens, de uma forma inteligente, criativa e bem-humorada. Aliás, não é nada fácil manter o bom humor quando a gente fala de câncer. É uma doença tão grave que muita gente prefere nem tocar no assunto. Mas ignorar é pior. Não vai diminuir o risco da doença e nem fazer com que ela desapareça, como num passe de mágica. Pensando nisso, o Programa Nacional de Controle do Tabagismo vem implementando desde 1998 ações educativas nas escolas, através do programa Saber Saúde, uma parceria entre os Ministérios da Saúde e da Educação. Um dos resultados dessa parceria é a série Saber Saúde. São 3 vídeos feitos com o traço e a inspiração do cartunista e escritor Ziraldo. É a participação do artista na campanha de prevenção do câncer e de outras doenças relacionadas ao fumo. O objetivo dos vídeos da série Saber Saúde é informar e sensibilizar professores e alunos sobre a importância de se prevenir, por meio da mudança de comportamentos e da adoção de hábitos saudáveis. Vamos ver agora o primeiro programa da série voltado para o professor, o câncer e seus fatores de risco. E devemos associar esses elementos Olá, tudo bem? Do meu ponto de vista privilegiado, eu tenho observado muito a vida de vocês. Ainda não sei tudo, mas já aprendi um tanto. Por exemplo, eu acho que sei por que você é professor. É claro que cada um tem sua história. Mas toda pessoa que escolhe essa profissão faz isso, em grande parte, por idealismo. Não é isso mesmo, lá no fundo? É aquela vontade de ver as coisas funcionarem direito, de espalhar a verdade, de ver essa meninada crescer feliz e se tornar uma turma de adultos melhores do que nós somos. Você é professor por querer que a vida da gente seja sempre a melhor possível. Vida é isso aí. Eu sei que você se alimenta dessa alegria. Você admira a vida, deve curtir muito a vida e deve ficar preocupado com tudo que ameaça a qualidade dessa vida. Pode bater na madeira se quiser. Mas agora vamos falar dessas doenças graves que deixam a gente com tanto medo. É normal que as pessoas se sintam incomodadas com isso. Muitas fingem que não veem, mas os números estão aí. Cada vez mais pessoas ficam doentes. E cada vez ficam doentes mais cedo na vida. Mas não seria fantástico se a gente pudesse ajudar a evitar essas doenças? É claro! Mas para esse tipo de doenças não existem vacinas. Pelo menos não dessas que a gente conhece em injeções ou gotinhas. Mas a gente pode diminuir muito o risco de desenvolvê-las. Sabem como? Com o poder do conhecimento e da informação. Informação que estimule uma mudança no comportamento. Essa é a vacina para elas. Uma vacina diferente. E nisso eu posso ajudar. Posso contar para vocês algumas coisas que eu descobri lendo tanto texto que já escreveram nos quadros de giz. Coisas que você pode desconhecer. O que provoca doenças graves, como o câncer e o infarto do coração, são agressões que o corpo da gente sofre. Não é coisa de um dia só. Essas agressões são diárias e passam desapercebidas. Elas se acumulam com o tempo, até que o corpo não consegue mais se defender e a doença começa. Quanto mais o organismo é agredido, maior a chance ou o risco de ficar doente. É como se você fosse andar na corda bamba que nem o equilibrista. Você pode não cair na primeira, nem na segunda vez. Mas quanto mais você repetir, maior o risco de cair. Por isso, os comportamentos que permitem essas agressões ao nosso organismo são fatores de risco. Se a gente trocar esses fatores de risco por hábitos saudáveis, vai correr muito menos perigo de ficar doente. O excesso de radiação, por exemplo, provoca câncer. Calma, não precisa sair correndo da frente da TV, mas é bom manter uma certa distância da tela.
Não é qualquer radiação que eu estou falando. É a radiação ionizante, aquela que a gente encontra nas explosões atômicas ou em acidentes em usinas e equipamentos nucleares. Quem trabalha com esse tipo de coisa tem que tomar muito cuidado e se proteger bem. Muitos fatores de risco acompanham as pessoas no trabalho. Quem é pintor, lavrador ou operário da indústria química, por exemplo, tem muito contato com colas, solventes, fuligens, pesticidas e outros produtos que vão intoxicando o corpo e podem causar câncer. Muita coisa que a gente faz por prazer, se exagerar, pode virar um fator de risco. Tomar sol, por exemplo. Tomar sol faz bem, principalmente para as crianças em fase de crescimento. Mas a radiação solar entre 10 da manhã e 4 da tarde é mais intensa, penetra fundo, envelhece a pele mais cedo. Em excesso, com o passar dos anos, pode até causar câncer. Principalmente gente de pele bem clara, que fica vermelha com facilidade. Mas olha, as moreninhas também não estão livres. E comida, então? Você não imagina quanta coisa gostosa passa a ser perigosa se a gente exagerar. Está provado que as pessoas acostumadas a só comer alimentos gordurosos, laticínios e carnes vermelhas têm mais chance de ter câncer e doenças do coração. O consumo exagerado de bebidas alcoólicas causa uma série de problemas que todos já conhecem. E ainda por cima, intoxica o organismo de tal forma que pode ocasionar doenças graves como o câncer. O problema é que, apesar de ser aceito pela sociedade, o álcool é uma droga. Funciona do mesmo jeito que as drogas ilegais. E hoje é considerada a droga mais usada pelos jovens. Por isso é bom todo mundo saber que a bebida não é nenhuma brincadeira. Até nossos hábitos sexuais têm a ver com o câncer. Porque alguns vírus, transmitidos pelo ato sexual, podem provocar câncer por tabela. Aí você vê por que o uso de preservativo é tão importante. Mas nenhum comportamento aumenta tanto o risco de câncer e outras doenças do que fumar. Aumenta, inclusive, o risco de impotência sexual. O alcatrão presente no cigarro é a maior mistura de substâncias tóxicas que uma pessoa pode botar para dentro do corpo. E a fumaça do cigarro é cheia de monóxido de carbono, que é um gás venenoso, o mesmo que sai dos escapamentos dos carros. Se o risco fosse corrido só pelo fumante... Mas esse comportamento afeta também quem está ao lado. Quem não fuma, mas respira a fumaça do fumante durante muito tempo, corre mais riscos também. E os bebês de pais que fumaram antes e durante a gravidez já nascem com menos saúde. Além disso, a indústria do tabaco prejudica muito o meio ambiente. É uma atividade que esgota o solo, polui o ambiente e provoca a derrubada da mata nativa. A cada 300 cigarros produzidos, é queimada a lenha de uma árvore inteira. Então, por que as pessoas fumam? Certamente elas não estão pensando nessas coisas quando decidem começar a fumar. A maioria começa a fumar muito jovem, quando ainda não está com a personalidade formada e tenta imitar o comportamento de grupos influentes ao qual quer pertencer. A influência por imitação vem dos pais, de amigos mais velhos, de ídolos, mas vem também da publicidade. A indústria do fumo gasta um dinheiro enorme com publicidade, porque é a base do seu negócio. Ela não vende só cigarro, vende imagens enganosas de poder, personalidade, sucesso, virilidade. Imagens que pretendem compensar ilusoriamente a insegurança dos adolescentes. Com a maturidade, essa necessidade tende a não existir mais. Mas então, por que as pessoas fumam? Porque uma vez começado, fumar é um comportamento difícil de mudar. A nicotina do tabaco causa dependência. Funciona do mesmo modo que as drogas ilegais, apesar de ser bem aceita pela sociedade. E faz grande parte dos fumantes sofrer quando deixa de fumar. Mas a recompensa de quem para de fumar é grande. Além da alegria que dá a vencer o desafio, o corpo se recupera relativamente rápido e o risco de doenças graves, diminui bastante. Fazer exercícios físicos e se alimentar bem são as coisas mais importantes que você pode fazer por sua vida. Exercício todo brasileiro gosta. É só praticar. E se alimentar bem é comer tudo que é fruta, legume e verdura. Quanto mais colorido o prato ficar, melhor. Esses alimentos vegetais contrabalançam as substâncias tóxicas que a gente também engole. Só vale cultivar a saúde se for com prazer, porque o estresse também faz mal.
Aprenda a descansar e aproveitar melhor o seu tempo. Equilíbrio. É disso que a vida precisa para ter mais qualidade. Para ter sempre momentos alegres como estes. Mas lembre-se, a gente tem que passar essas informações adiante. Contem comigo. Se precisar, eu tô aqui mesmo, ó, no quadro de giz. Foi um prazer falar com vocês. Tchau! Foi por acaso que neste ano a Organização Mundial da Saúde escolheu o tema Juventude sem Tabaco. Pesquisas recentes mostram um aumento alarmante na experimentação do tabaco por crianças e jovens, principalmente nos países em desenvolvimento. É nessa faixa etária e nesses países que a indústria do tabaco tem investido de forma mais pesada, se valendo de sofisticadas estratégias de propaganda e marketing e interferindo, inclusive, na legislação e na política de algumas nações. De acordo com o Ministério da Saúde, algumas ações ainda são necessárias para vencer o desafio da experimentação e da iniciação ao tabagismo por crianças e jovens. E o foco principal dessas ações está, sem dúvida nenhuma, no campo da educação, onde o professor tem um papel fundamental. Vamos conhecer agora a educadora Andréia Reis Cardoso, do Programa Nacional de Controle do Tabagismo do INCA. Ela vai falar sobre como a escola e o professor podem se engajar na campanha de prevenção do tabagismo por meio de atividades dentro e fora da sala de aula, envolvendo os estudantes e toda a comunidade. Para falar sobre o papel da escola no controle do tabagismo, convidamos a pedagoga Andréia Cardoso, que é do Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Tudo bem, Andréia? Andréia, nós vimos que há toda uma estratégia, vimos com a Érica Cavalcante, que também é do programa, que há toda uma estratégia da indústria do tabaco para envolver os jovens, né? Cada vez mais atrair esses jovens para o consumo do cigarro. Quais as ações educativas que a escola pode desenvolver para tentar diminuir essa experimentação por parte de jovens e até mesmo de crianças? O INCA, né, é o órgão do Ministério da Saúde que desenvolveu o Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Esse programa ele tem duas frentes, ele atua em ações educativas contínuas e pontuais. Uma ação pontual é o 31 de maio, que é o Dia Mundial Sem Tabaco, então a escola pode estar trabalhando esse dia como uma data comemorativa através de feiras, de eventos, de uma caminhada na escola. E ação continuada, a gente tem desenvolvido o programa Saber Saúde. Esse programa ele está em todo o Brasil, claro que trabalha em rede, né? Então é um trabalho lento, a gente tem milhares de escolas, o nosso país tem dimensões continentais, então nem todas as escolas conhecem ainda o Saber Saúde. Mas a gente já conta com mais de 2.500.000 alunos conhecendo o programa, tendo informações sobre o tabaco. Então essa ação, o programa Saber Saúde, é a estratégia que a gente criou, que dá recursos, tem livros, vídeos, um CD-ROM, que tem todo esse conteúdo, essa forma didática de você estar trabalhando com o aluno, prevenindo ele, dando a ele subsídios para que ele crie uma consciência crítica sobre o consumo desses produtos.
Agora, que ações especificamente na sala de aula o professor pode desenvolver para tentar desconstruir essa imagem construída, principalmente esse marketing construído pela indústria do tabaco? É importante que a gente nunca diga não para o jovem, né? Então, você falar não para o jovem já demonstra um comportamento que possivelmente ele vai querer adotar para que essa atitude de rebeldia, de quebrar paradigmas, ele já tem, né? Isso é intrínseco dele. Então, a gente tem um programa que fala do tabagismo de maneira suave. Então, em vez de um professor de matemática, muitas vezes, lhe dá, no feirante tem 2 laranjas e 3 peras, quantas frutas ele tem? Por que não trabalhar isso com carteiras de cigarro? Você tem um maço de cigarro, quantos cigarros tem? Quantas árvores foram destruídas para poder estar a fabricação desse cigarro? Então, a gente quer que esse conteúdo dele seja diluído, como a Luísa Goldfarb, que foi a precursora desse programa, ela gosta muito de falar, isso é um molho para salada, né? Então, já no dia a dia da escola, em vez de você estar lidando com conteúdos totalmente diferentes, que isso não seja só o cargo do professor de ciências, mas que todos os professores de matemática, física, química, biologia possam estar lidando com esse conteúdo no dia a dia da sala de aula. Agora, a gente viu na entrevista com a Érica que a indústria tem toda uma estratégia para maços coloridos, colocar imagens que possam atrair mais esses jovens. Como é que na sala de aula o professor pode desenvolver estratégias, e se é interessante, desenvolver estratégias para analisar esses maços, a forma como a indústria apresenta esses maços de cigarro? A gente tem uma atividade no Saber Saúde que é sobre a publicidade. Então, uma professora de português pegou uma publicidade de um cigarro e começou a trabalhar em cima, questionando os alunos. Toda publicidade que você vê é boa, toda publicidade que você vê você acredita, você compra só por conta da publicidade, então levando o aluno realmente a ter uma opinião crítica sobre aquilo, né? Então não ser levado apenas pela publicidade que é mostrada pela indústria. As dramatizações são atividades muito utilizadas nas escolas, né, pelos professores. Esse é um tema que também pode ser trabalhado numa dramatização, por exemplo, e principalmente abordando essas imagens, a forma como a indústria do tabaco apresenta? Claro, claro. A indústria, ela utiliza vários recursos, né? Então, a gente tem no Sul, como a Érica colocou isso anteriormente, que tem o Clube da Árvore, o Clube da Tia Souza. Então, por que a gente também não pode criar os nossos clubes? Um clube de teatro contra o tabaco, né? Então, a gente pode fazer uma dramatização numa feira de ciências para os pais, para a comunidade, porque a gente não quer fechar a informação apenas na escola, a gente quer ultrapassar as barreiras da escola. Então, é interessante que toda a comunidade escolar tenha acesso a isso, e uma forma disso são as dramatizações. A gente tem atividades também nas ruas, nas praças, com o pessoal do circo, com o pessoal do rap, que também já fizeram várias músicas com isso. Então, o tabaco, os fatores de risco, eles podem ser trabalhados em qualquer matéria, em qualquer disciplina. A gente quer uma intervenção inter e multidisciplinar com qualquer tipo de atividade com esse tema. Você, no início da nossa entrevista, você tocou num ponto importante que é o próprio trabalho do INCA desenvolvido para a escola. Agora, que outras parcerias as escolas podem fazer para discutir esse tema, trabalhar melhor o controle do tabagismo? A gente tem o Programa de Saúde da Família, a gente tem várias ONGs, várias instituições, os próprios médicos, os profissionais de saúde que lidam com isso ao redor da escola. A gente precisa entender o tabaco como um fator que está intrínseco na sociedade, né? É uma droga lícita que todos têm acesso, então todos podem falar dela, né? Então a gente não precisa de nenhum conhecimento prévio, super detalhado, esquematizado. Qualquer um, se você perguntar na rua, vai dizer: o tabaco faz mal? Sabe que faz mal. Muita gente fuma, sabe que faz mal, mas por que não para, né? Porque tem a dependência, tem toda uma bagagem por trás. Vocês desenvolvem trabalhos diretamente com jovens, né? Jovens que estão nas escolas. Qual é a receptividade deles quando vocês apresentam esse assunto? A gente tem uma receptividade muito boa, porque o jovem, quando ele vê o material do Saber Saúde, foi um material totalmente ilustrado pelo Ziraldo. E esse contraponto foi justamente pensado tentando banir a estratégia da indústria, que tem materiais belíssimos, propagandas maravilhosas, na época que tinha a questão da televisão, que ela podia patrocinar eventos e tal.
Então a gente pegou esse material ilustrado pelo Ziraldo e ofereceu para a escola para que ela possa realmente agradar o aluno, agradar o professor, mostrar a todos que estão envolvidos nisso a importância de você prevenir. Então a gente tem livros, a gente tem vídeos, a gente tem o CD-ROM que está saindo, a gente tem vários materiais que podem ser adaptados a diversas faixas etárias, inclusive as universidades. A gente tem um projeto em Minas que está colocando o Saber Saúde como um curso de extensão. Então a gente tem várias possibilidades, a gente vê que essa demanda surge por quê? Porque o Saber Saúde, o programa, ele agrada a todos, né? Tem algo que você queira destacar para a gente poder encerrar a entrevista? Eu acho importante as pessoas que fumam buscarem um serviço de saúde para poderem parar de fumar. As escolas que estiverem interessadas em conhecer o programa Saber Saúde do Ministério da Saúde, que procurem as secretarias estaduais de saúde. A gente tem um coordenador em todas as secretarias, nas 27, e quem entra em contato com a gente para poder estar recebendo mais informações e se engajando no nosso programa. Você lembra o que te levou a começar a fumar e com que idade? Muito, eu dizer 14 anos, eu acho, só para estar com cigarro na boca, assim, fumando, puxando fumaça. Nada por gosto, assim. E estamos de volta com nossa Escola Aberta Especial, hoje, no Dia Mundial Sem Tabaco. No bloco anterior, a gente viu o primeiro programa da série Saber Saúde, com dicas do homem de giz para uma vida saudável. E falar sobre uma vida saudável para crianças é falar sobre uma vida feliz. E essa é a principal inspiração para o vídeo O Homem de Giz, da série Saber Saúde, que vamos ver agora.